Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Reginaldo mais uma vez aqui para falar com vocês, trazer mais uma dica de sábado. Hoje eu vou falar para você como proteger de fato o seu trade, como proteger de fato o seu operacional. Eu escuto muito isso aí, protege o trade, mas será que você faz isso de forma correta ou você protege seu trade logo estopado, sai no 0 a 0? Tá bom? E vamos falar sobre isso então. Então deixa seu like aí, compartilha, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra gente sempre estar enviando para vocês de forma imediata conteúdos importantes sobre trade, tá bom? Vamos falar isso aí após a vinheta. Então, galera, sempre eu escuto a mesma coisa: proteger meu trade, protege seu trade, coloca no bolso, faz isso, faz aquilo. Mas será que você faz isso de forma correta? Por quê? Prestem atenção nesse gráfico aqui. O que eu vejo? As pessoas entram em um operacional, compram, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nessa situação, em uma barra 16, por exemplo, que não é uma barra boa de compra, diga-se de passagem, mas é só a título de exemplo, e o mercado anda um pouquinho, ela pega o stop dela, que estava aqui, e arrasta, já coloca aqui no ponto de entrada, e as barras seguintes, stop. Ele vê essa insidezinha bonitinha aqui, o que ele faz, o stop dele que deveria estar aqui, subiu um pouquinho, o que ele faz, coloca o stop aqui, vem a barra 27, stop. E assim ele vai. Uma barra bonita aqui, andou um pouquinho, ele tirou o stop dele, que é uma opção, não é o mais correto que estava aqui, ele faz isso aqui, e ele é estopado. Ou seja, ele vem saindo no 0 a 0 por diversas vezes, tá? Ele vem saindo. Andou um pouquinho, ele já coloca o stop no 0 e vem. Isso aqui, stop. Isso é muito comum, isso eu vejo muitas pessoas sempre falam sobre isso comigo. Mas notem, dentro dessas 4 operações que ele saiu no 0, ele pagou custa, então ele está perdendo, ele está no loss sim. Isso é o que as pessoas aprendem como proteger a operação, que na verdade você não está protegendo nada, você está perdendo a operação, porque todo mundo sabe que quando você entra em qualquer tipo de operação, você já está pagando custa, você está pagando corretagem, entre outros, emolumentos, por exemplo. Então, essa proteção aqui, eu, Reginaldo, considero errada, certo? O que é, de fato, uma proteção, na minha opinião? É você entender o movimento que o mercado está fazendo, você entender o movimento de uma tendência, seja na parte compradora, seja na parte vendedora. E você entendendo isso, você protege sim de maneira correta. E como eu faria a minha proteção? Eu poderia fazer uma compra nessa região, tá? A barra 12, que de fato seria o meu operacional, tá? Eu não consigo explicar ele aqui dentro de todo um contexto, mas aqui seria um exemplo do meu operacional. E quando eu entrasse nessa operação, como vocês já sabem, e eu espero muito que vocês já façam isso, o que eu iria fazer? Eu já iria saber o meu stop e aonde seria o meu alvo, correto? Se eu estivesse buscando um scalp, eu iria sair dessa operação na metade desse movimento, tá certo? Se eu estivesse buscando um scalp. Mas se eu estivesse buscando um movimento maior, eu iria para minha saída, um ARP, uma realização parcial, ou uma realização total, dependendo da quantidade de contratos, eu sairia no topo do dia. Então, eu teria essas duas opções. Eu iria escolher o meu stop aqui no fundo do dia, não encostado. Eu iria colocar aqui o meu stop no fundo do dia, ou não encostado exatamente na mínima do dia, que eu poderia tomar uma violinada, como de fato iria acontecer, ou eu iria ver essa região, pegar um candle de maior amplitude, iria projetar esse candle para baixo, iria colocar meu stop mais ou menos aqui,
nessa região é uma opção. Tudo iria depender da forma que eu iria calcular o meu alvo. No mínimo, 1 para 1, o meu stop teria que ficar, tá certo? Mas vamos supor que eu decidisse colocar meu stop, por entender com mais segurança, nessa região, tá? Fazendo uma compra na 12, meu stop ficaria aqui, 228 pontos, eu teria que buscar no mínimo 228 pontos. Para cima, se eu colocasse na máxima do dia, seria 360 pontos, mais ou menos aí 1,5, quase 2, vamos arredondar aqui, para 1, tá certo? Então, um stop, na minha opinião, técnico, para mim, que encaixa no meu operacional, que encaixa no meu gerenciamento, seria aqui. Eu me sentiria mais seguro. Então, eu entrei na barra 12, o meu alvo aqui. O mercado demorou a andar, se fosse no scalp, eu já teria saído, ninguém, vocês poderiam ver aqui sem muita dificuldade, volatilidade nesse momento, claro, devido à abertura do mercado brasileiro, que no gráfico de 5 minutos ocorre exatamente na barra número 13, tá? Então, houve um momento aqui de volatilidade, grande volatilidade, 13,14, mas chegaria no meu alvo, levando em consideração se eu tivesse querendo apenas um scalp. Se eu quisesse um movimento maior, eu teria que aturar aqui toda essa lateralidade, toda essa volatilidade, a volta do mercado e aguardar aqui o meu gain, que iria acontecer na barra 25. Então, eu falando isso aqui, eu já trago mais dois conceitos. Eu teria que ter paciência, eu teria que ter e um bom gerenciamento para poder esperar essa operação, mas iria acontecer o momento mais crítico na minha operação poderia ser a barra 13, tá? Como eu falei, abertura do mercado, então o stop você tem que aumentar um pouquinho, deixar um pouco uma região para o candle oscilar, que muitas das vezes acontece uma grande volatilidade, fica sem direção, mas tem que aguardar a barra fechar. Então eu iria fazer isso, certo? E depois aí atingiria o meu alvo. Então qual é a proteção de fato? A proteção de fato é se eu estivesse entendendo que o mercado fosse fazer todo esse movimento, se o mercado fosse o dia inteiro de tendência, eu iria esperar esse movimento de rompimento de um pullback. Quando acontecesse esse pullback, eu identificasse que o fundo desse pullback foi mais alto que o anterior, é o primeiro ponto que eu iria observar e ia ficar de olho. Aconteceu isso, houve um rompimento da máxima anterior. Quando houvesse esse rompimento, o meu stop que estava aqui, nessa região, eu iria colocar aqui. Tá certo? Já iniciei um pouco a minha proteção, diferentemente daquele exemplo que eu dei lá no início, que subiu um pouquinho, o pessoal já coloca o stop no zero. Eu ia aguardar todo esse movimento, fez um pullback no ponto de rompimento anterior, rompeu de novo a máxima, olha aqui o meu stop para onde vai. Mais uma proteção para mim. Rompeu aqui, fez um pullback de novo no ponto de rompimento e fez mais uma perninha de alta, certo? Quando rompeu, aqui essa região, para onde vai minha proteção? Para cá. Um pullback, outro rompimento, esse aqui houve uma correção até mais profunda, tá? Aqui ele caracterizou uma lateralidade aqui acima da média, nós teríamos que ficar bem de olho aqui, mas a maioria dos candles, a maior força, apesar desse movimento aqui, estava na ponta compradora devido a todo o contexto anterior. Rompeu aqui de forma bem tímida, mas fez um pullback na média e mais um movimento de alta, certo? Rompeu aqui. Quando rompeu aqui, para onde viria minha proteção? Para cá ou para cá. Vamos colocar aqui para ser mais seguro. Então, essa é a proteção que eu entendo como correta e o que eu faço dentro de uma tendência. Observe a diferença do exemplo que eu dei lá no início. Quem seguiu aquele exemplo do início, andou um pouquinho, colocou no zero, andou um pouquinho, colocou no zero, que não é no zero, é no negativo,
perdeu todo esse movimento, porque se antecipou, não esperou o mercado trabalhar. Então, isso aqui é de fato uma proteção. Você entendeu o que o mercado está fazendo, você entendeu onde é o fundo mais alto, onde é o topo mais baixo, e você vir fazendo essa proteção e protegendo de fato o seu trade, sem desespero, sem sair do seu gerenciamento de risco, sempre com tranquilidade, esperando o mercado te falar o que ele de fato quer fazer. Tá bom? Então essa foi uma dica, espero que vocês utilizem dentro de um mercado de tendência, eu estou falando aqui de um mercado de tendência, que isso fique bem claro, e que vocês de fato aprendam a proteger o operacional de vocês. Lembrando da primeira frase que eu disse, eu entrei aqui, coloquei meu stop em um local que eu entendia interessante e o meu alvo que eu também entendia que era interessante. Então quando você entrar na sua operação, você já tem que saber onde é o seu stop, onde é o seu alvo, e se você vê que o mercado vai dar continuidade na direção que você está acreditando, na direção que você está operando, você já pode ir tentar administrar o seu trade dessa forma que eu acabei de falar. Mas lembre-se, desde que se adeque ao seu operacional, desde que seja bom para você, tá bom? Espero que tenha contribuído de alguma forma, que tenha melhorado em algum ponto o operacional de vocês, tá certo? Espero aí, de fato, que mais uma vez nós tenhamos contribuído com vocês, tá certo? Forte abraço, bom sábado para todos, bom final de semana, bons estudos, não esqueçam de estudar e até a próxima.